E vocês dois fiquem olhando para mim. O povo vai estar olhando para vocês, então vocês podem olhar para mim, que daí fica mais fácil, se quiserem ficar olhando para o outro assim. Mas se começar a perceber que vai chorar, olha para mim, eu sou mais feio, né? Enquanto as crianças estão saindo, como eu disse, hoje nós vamos fazer aqui uma celebração de casamento no meio do povo de Deus. E isso é um momento muito gostoso, são oportunidades que o Senhor nos dá, né? Mateus e Dani. Eu quero falar um pouquinho sobre casamento aqui, que é muito interessante, que eu gosto muito disso, né? O casamento, ele é um ato que honra e valoriza o casal diante da sociedade. É a cerimônia mais antiga que a gente já viu ser celebrada entre a humanidade, sendo estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas de Caná na Galileia. O casamento, ele é uma aliança feita com um profundo respeito a Deus e entre os noivos, com a finalidade de dar continuidade à família, para que os filhos, que são a herança do Senhor, sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. E eu quero citar 4 coisas extremamente importantes dentro de um casamento. Eu sempre gosto de dizer que estes 4 aspectos que compõem o relacionamento conjugal, que compõem o casamento, ajuda e muito. Aqueles que já têm mais de 50 anos de casado vai concordar com muita coisa que eu vou estar dizendo aqui hoje, né? Porque é uma realidade. A primeira coisa que eu quero dizer, Mateus e Dani, para vocês dois, a primeira coisa, a coisa mais importante para vocês é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sei que você ama a Dani. Dani, eu sei que você ama Mateus. Mas vocês precisam amar mais a Deus do que a si mesmo. Esse é um dos pontos importantes. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com tudo que vocês são, né? Ou seja, de todo o teu poder. Diante disso, o que é interessante também, levar em conta a palavra de Deus, a palavra de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, muitas vezes, ele é só utilizado em questão de visão financeira, mas ele é mais que isso. Veja bem, todas as coisas, é tudo aquilo que vocês precisam. Em alguns momentos, um encorajamento que vem do alto, um discernimento, sabedoria, um consolo emocional. Porque no relacionamento a dois, a gente tem decisões para tomar sempre. E às vezes a gente não sabe para que lado tomar a decisão. Mas é aí que entra esse privilégio que temos em Cristo Jesus de orar a Deus e pedir a orientação, sabedoria que vem do alto para este momento. A Bíblia diz que vocês precisam ter o mesmo desejo de agradar a Deus. E isto não é difícil se vocês colocarem dia a dia esse desejo no coração de vocês. Não, Senhor, eu quero glorificar o teu nome com o meu comportamento, com minhas atitudes. Você vai saber como lidar com o seu marido e você vai saber como lidar com sua esposa. Quando nós olhamos para isso, nós vemos lá em 1 Crônicas 29, 17, que diz assim: Deus se alegra com a nossa sinceridade. O que é interessante aqui? É óbvio que haverão momentos de divergências, mas o desejo sincero do coração de vocês é tomar a decisão certa para que Deus seja glorificado e que vocês sejam abençoados. E Deus olha o coração. É isso que Ele olha. O Salmo 128, ele nos mostra as bênçãos de um casal que teme a Deus. Ele diz assim: feliz é aquele que teme ao Deus eterno e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Deus eterno certamente será abençoado assim.
Que lá do Monte Sião, o Eterno abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. E por que não dizer que a paz esteja sempre com vocês? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, o primeiro aspecto é exatamente esse amor a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo aspecto que eu quero trazer nessa noite aqui para nós é a necessidade da concordância mútua. Em Amós, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Queridos, no relacionamento conjugal, não dá para termos o cabo de guerra. Lembra daquela brincadeirinha de cabo de guerra? Cada um puxando para um lado? Não é, no relacionamento conjugal, não há espaço para disputa de poder. Não há espaço para isso. É óbvio, você, a Dani, você tem sua individualidade, você, o Mateus, você tem a sua individualidade. Mas ambos precisam ter o mesmo objetivo na vida de vocês. É muito importante vocês terem o mesmo objetivo, é muito importante vocês lutarem pelas mesmas conquistas, porque uma coisa eu garanto para vocês: não faltarão desafios em suas vidas. Não faltarão diferenças, são diferentes, né? A Dani veio de uma cultura familiar, você veio de outra cultura familiar, mas agora vocês vão criar a cultura familiar de vocês. É a família de vocês. Essa é uma das partes que o papai, mamãe não gosta muito de ouvir. Porque a partir desse momento que vocês casados, papai e mamãe se tornou os parentes. Mas pastor, e quem é a família? Mateus e Dani, mais os 15 bacurim que vai chegar por aí. Né? Ou, talvez até mais, né? Mas ficar no 15 já está bom o tamanho, não é mesmo? Daí, dá um time de futebol e ainda tem reserva. Olha aí, coisa boa. Então, nós precisamos compreender que não faltarão esses desafios. E é importante que existam, porque são um momento de vocês se conhecerem nas decisões, porque vocês vão começar a passar a se conhecer realmente agora, morando juntos, vivendo debaixo da mesma casa. Vocês vão estar amadurecendo dia após dia, e também ocorrerão momentos assim, que de vez em quando dá uns curto-circuito, às vezes dá uns curto-circuito, dá sim. Eu tenho certeza que não tem nenhum casal aqui que diz que não existe isso. Não, existe sim. Mas quero dizer uma coisa para vocês: fica muito mais fácil lidar com os desafios e as diferenças quando vocês dois têm o mesmo propósito de glorificar a Deus com o relacionamento de vocês. Pode ter certeza que isso vai facilitar muito a vida de vocês. E uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas discordarem de mim, mas o bom é que a Bíblia que importa, não é o que eu falo. Mas a Bíblia diz, ela nos ensina que vocês estão se casando, não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Isso é bíblico, tá? Isso não é uma frase bonita, filosófica, de algum pensador que bateu a cabeça numa rosa e criou essa frase. Não, isso é bíblico. E isso é real. Você é um instrumento de Deus para ser bênção na vida do Mateus. E o Mateus é o instrumento de bênção, é o instrumento de Deus para ser bênção na sua vida. Né? Foi isso que a gente trabalhou no aconselhamento conjugal, né? Que a gente falou aí por 6 semanas. Então, isso é a importância do relacionamento. Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu estou casando para fazer o meu cônjuge feliz. E o resultado é que a gente é mais beneficiado ainda. Primeiro, porque estamos agradando a vontade de Deus. E segundo, porque nós estamos abrindo mão de nós mesmos para ser bênção na vida do outro. Que é o que Jesus nos ensina a fazer. E é possível que quando vierem estes momentos de diferenças, de desafios, eu quero dizer para vocês que o melhor caminho é buscar a direção de Deus. Quando nós olhamos ali, o Salomão, um homem muito sábio, em Provérbios 16, de 1 a 3, ele diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor avalia as suas intenções. Olha só agora: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Mateus e Dani,
às vezes ficamos indecisos para tomar algumas decisões que são vitais. E são aquelas decisões que tiram a noite de sono da gente. Mas são vitais para o bom andamento do relacionamento, da vida conjugal de vocês. E quando isso acontece, o que fazer? Nós temos lá na palavra, o apóstolo Paulo, ele orienta em Filipenses 4, versos 6 e 7, ele diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as coisas, as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará os coraçõezinhos de vocês, a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. O segredo da vitória nossa está em Cristo. Tudo o que precisamos está em Cristo. Por isso ele tem que ser o centro das nossas vidas e do nosso relacionamento conjugal. Agora, para que haja essa concordância mútua, é preciso uma coisa muito importante também, que é o respeito mútuo. Olha, relacionamentos onde não tem respeito um pelo outro, o negócio é tenso demais. É muito tenso. Mas não precisa ser assim. Fica muito mais fácil quando se define as posições do cônjuge. Como a gente pode trabalhar essa questão do respeito? É definindo as posições. Quando a gente olha o apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Éfeso, dando orientações a casais, ele diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Por amor a Cristo, eu também respeito você, Mateus, eu também respeito você, Dani. E eu quero colocar aqui duas questõezinhas muito importantes para vocês dois, diretamente, né? A primeira que eu quero falar para vocês é começando com você, Mateus, primeiros homens. Vamos levantar, vamos encarar esse negócio, né? De frente. 1 Pedro 3, versículo 7, nós lemos assim: sejam bons maridos, cada um para a sua esposa, não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm algum dos privilégios de vocês. A força mesmo, o muque mesmo. A proteção, nós fomos criados para protegê-las. E é isso que ele está dizendo aqui. Esse é um dos privilégios que nós temos. Por isso, nós precisamos entender que na nova vida, sob a graça de Deus, veja bem, vocês são iguais, mas com habilidades diferentes, para desenvolverem funções diferentes para que o relacionamento funcione. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Portanto, Mateus e nós homens, tratem as esposas iguais a vocês, para que suas orações não sejam impedidas. Na tua Bíblia, talvez ela vai estar assim: coabitai com ela, né, ou morar com ela com entendimento. Em algumas nós vamos ter considerai-as. E o que o texto está querendo, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para a gente, Mateus, para nós homens que estamos aqui nesse momento, é que nós precisamos ser compreensivos, atenciosos e respeitá-las. Isso é o que Deus quer que nós façamos. Isso é o que Deus quer que nós venhamos a desempenhar. Mateus, na vida conjugal, espera-se que o marido ofereça liderança, exerça autoridade e obedeça a Deus. E você, Mateus, como nós homens, precisamos entender que Deus nos deu autoridade, ou lhe deu autoridade, a autoridade que você precisa para ser usada com amor, e atente bem para o que eu vou dizer, para o bem-estar da sua esposa. Olha só que interessante. Os homens precisam entender que Deus nos deu autoridade, que precisa ser usada, e essa autoridade precisa ser usada com amor para o bem-estar da esposa. O casamento, ele é construído sobre uma fundação de amor. Portanto, Mateus, seja atencioso, compreensivo e demonstre sempre respeito pela sua esposa.
porque ela é tua esposa, mas ela é sua irmã em Cristo. Ela gostou de tudo isso que eu falei. Ela gostou, né? Mas eu não esqueci de você, não. Não, eu tenho umas orientações aqui que o apóstolo Paulo disse para você, né? Para as mulheres, as esposas que estamos aqui. Quando nós olhamos em Efésios 5, 22 e 24, diz assim: esposa, obedeça. Aqui no grego traz o sentimento também, o entendimento de entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará sua obediência. Ou seja, o seu amor a Cristo leva a isso. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas, opa, peraí, não é aquele autoritário ditador. Ele exerce porque Deus colocou ele como cabeça. Mas isso não quer dizer que você é inferior a ele de maneira alguma, jamais a Bíblia vai colocar desse jeito. Quando nós continuamos na orientação, ele diz assim, que você, Dani, com carinho, você precisa estar sempre ao lado dele, ajudando ele. E Deus deu habilidades a você que é diferente dele. E isso a gente percebe no dia a dia da gente. Então você, como esposa, por sua vez, deve lutar para apoiar o seu marido e ajudá-lo em sua tarefa. Mas esses ajudarem em sua tarefa, viu, Dani, não é dizer amém a tudo, não é nada disso. Porque tem vezes que ele pode ter uma visão equivocada de algo que ele queira comprar, de algum negócio que ele queira fazer, mas ele está com tanta vontade de fechar aquele negócio, mas o Espírito Santo está dizendo para você, Dani, dá um jeitinho de falar com ele lá, que não é bem isso não é bem isso que eu quero. E aí você precisa dobrar seus joelhos, pedir direção de Deus para auxiliá-lo nesse sentido. Nós precisamos, Mateus, das mulheres, não tem escapatória, né? A gente entende isso, mas o detalhe é que a gente sabe que a gente precisa, mas às vezes a gente não escuta, e é aqui que a gente tem nossos problemas. Às vezes acontece de não dar certo, né? Às vezes a gente está tanto empolgado para fazer determinada coisa, a esposa vem, não, mas eu estou sentindo em Deus que não é bem assim, pronto. Dá aquele balde de água fria, gente, oh Jesus, e agora? A tendência da gente é cair na tentação de tentar convencê-la, porque é isso que a nossa carne quer fazer. Mas o melhor caminho é o seguinte, bom, já que você está pensando isso, vamos orar a respeito, aguardar o que Deus tem para falar. Lembra que nós falamos no início de levar a Deus tudo em oração? Esse aqui é um aspecto. É aqui, porque se isso não acontecer, vai se tornar um hábito, um péssimo hábito, e aí nós vamos entrar, sabe no quê? No famoso cabo de guerra dentro de casa. E aí a gente vai ficar com disputa de poder, e não é isso que Jesus quer para a gente. Não é isso que Jesus quer para nós. Por isso, Dani, você deve usar os seus talentos e habilidades, pois você é uma serva de Deus, cumprindo o seu papel como ajudadora do seu marido, que é o Mateus. E por último, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês dois, que um último aspecto, no meu forma, tem vários, eu creio que se a gente deixar por aí, o camarada coloca 50 aspectos ou mais até de casamento. Mas já pensou até que hora que nós ia ficar aqui? Não ia dar certo, né? Mas o último aspecto que eu quero dizer aqui, é que vocês precisam ter muito cuidado com as palavras que um vai dizer para o outro. Por isso eu quero sugerir a vocês, que não é uma sugestão minha, mas é bíblica, do apóstolo Paulo, tanto em 1 Tessalonicenses 5,11, como em Efésios 5,19, é cultivar, desenvolva isso, cultivem o hábito de dizer palavras encorajadoras para um para o outro. Porque senão dá confusão. Vamos voltar àquela ideia que eu falei lá de repente fazer um negócio. O Mateus lá achou interessante comprar um carro. Mas ele gostou tanto do carro que ele não percebeu que o carro não estava aquela coisa toda. A Dani, que não entende nada de carro, ela acha que está errado aquilo. Fala assim, olha, né, sei lá, amorzinho, benzinho, não sei como você fala. Mas assim, olha, não compra esse carro não, porque esse carro aí não está me cheirando bem, esse carro não deve estar bom. Mas Mateus, não, eu entendo de carro, o que você entende de carro? Deixa comigo. Ele compra o carro. E de repente, quando ele está saindo com esse carro, uma semaninha, 2 semaninhas, de repente, o carro
estragou. Usava-se no passado um termo, que não sei como se usa hoje, mas usava o termo fundiu o motor, né? Ou seja, travou, já era. Olha só a situação do Mateus, isso aconteceu na ida dele para o trabalho. Você está trabalhandinho, sossegadinho. O restante do dia do Mateus é um desespero total, sabe por quê? Porque ele vai ficar preocupado em saber de que maneira ele vai falar para você que você estava certo. E que o prejuízo é os dois que vão ter que pagar. E isso vai mexer com ele, vai ficar o dia inteiro debaixo de uma tempestade de transtorno, escolhendo as melhores palavras para chegar e dizer para você. Mas já deu 18 horas, agora não tem como escapar. Você vai ter que chegar em casa. E quando você chega em casa, e você conta para Dani, aqui está o segredo de uma ajudadora. Avisado foi, mas não deu certo. Quando ele fala isso, a palavra que não deve sair da tua boca é, eu não te disse? Essa palavra não é boa. Porque ele já estava com o pescocinho pendurado. Aí quando você fala, eu já te disse? Eu não te disse? Você já chutou o banquinho, ele já morreu enforcado. Essa palavra não é boa. O que você pode dizer nesse momento? Se você vai, pastor, eu prefiro não dizer nada. Vamos orar. É uma boa saída. Mas é uma palavra de encorajamento. Agora não é hora de falar, eu não te disse? Ou já ouvi, sabe? Já ouvi as pessoas dizer, bem feito, não tinha falado? Bem feito, quem vai pagar a despesa é os dois? Que grande vantagem. Mas aí a ideia é dar uma palavra de encorajamento. Às vezes, minha esposa gosta de falar esses negócios, sabe? Ela fala que um abraço cura muita coisa. Às vezes um abraço só é o suficiente. Mais para frente, em algum momento, trata do assunto, mas agora não é momento não, né? Agora tem uma dívida para tratar, ele passou o dia inteiro desesperado, então a esposa, a ajudadora, ela dá uma palavra de encorajamento. Você não está fortalecendo ele no erro dele, porque a última coisa que ele queria era chegar na tua frente e dizer, você está certo. Mas uma palavra de apoio é muito importante. E vice-versa, Mateus, vice-versa. Nós temos o privilégio de ser instrumento de bênção na vida das nossas esposas. Então, você também dê palavra de encorajamento. Às vezes a pessoa, ela errou, e às vezes é teimosinha, às vezes não, mas às vezes você falou um negócio e ela continuou teimosa, e deu errado. Ali não é o momento para você falar também, viu? Eu não te disse que ia dar errado? Não, essa palavra está ruim demais. Mas peça para Jesus te dar uma palavra de encorajamento, que ajude ela a entender que não foi esse o caminho. Cônjuge cristão tem que ter isso, tem que usar a Bíblia para viver. E a gente precisa muito disso. Por isso, tanto em 1 Tessalonicenses 5,11 como em Efésios 5,19, existe um texto que diz assim, animem-se, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Então, tratem com palavras de edificação, de ajuda, não com a palavra dura, porque machuca. Tá? Tratem com isso. Eu quero concluir essa meditação dizendo que, dentro da família, nós observamos que o marido e a sua esposa praticam a igualdade como seres humanos, mas diferem e demonstram suas diferenças em seus respectivos papéis e funções. A Bíblia, nós falamos muito sobre isso no nosso aconselhamento conjugal. Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Quando se inverte os papéis, dá muita confusão. Mas quando cada um, no seu devido lugar, faz a sua parte, na direção do Santo Espírito de Deus, vai bem. Vai ter, sim, vai dar, os curtos-circuitos sempre existem. Tá? Mas vocês vão conseguir se entender melhor. E Jesus sempre se alegrando com vocês. Eu gosto de dizer que a felicidade no casamento de vocês dependerá do valor, olha só, dependerá do valor que vocês vão dar aos ensinos bíblicos. Porque a palavra de Deus existe para abençoar suas vidas e ajudá-los a viverem felizes. Eu quero dizer para você, Mateus e Dani, que onde a Bíblia é lida e praticada, há soluções para os desafios da vida. Há soluções.
O salmista, no Salmos 19, de 7 a 9, ele diz assim: a lei do Deus eterno é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos dos Deus eternos são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao eterno é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Por isso, confiem na palavra de Deus. Usem o momento diário, todos os dias, procurem manter o hábito do culto doméstico, tão esquecido no passado, mas é uma importância. Uma devocional junto com vocês dois. Sempre façam isso diante do Senhor, que isso vai fazer a diferença. Tá certo? E eu tenho aqui, vou pedir agora para que alguém me ajude com o microfone aqui. Microfone para cada um, só para os dois dá, né? Nós temos aqui as alianças. Vocês sabiam que eles pensavam que agora só ia ter a bênção das alianças? Vocês sabiam disso? Eles estavam pensando que eles só vinham aqui para a igreja levantar a mão e orar pelas alianças, né? Já passamos dessa parte, né? Já estamos num ponto diferente, né? Veja bem. Antes de colocarmos as alianças, nós temos uns irmãos aqui que querem louvar a Deus e trazer uma música. Então, deixar com vocês aqui. Pode pegar o do Mateus.
Também achei lindo, muito bonito. Queridos, agora nós vamos para as alianças, né? Essa aqui é do Mateus, por na Dani. Essa tá fácil de achar. Eu já troquei tantas alianças que eu já perdi a conta de trocar as alianças, né? Mateus, você promete diante de Deus, destas testemunhas, receber a Dani como sua legítima esposa para viver com ela? Sim. Lá no fundo vocês escutaram? Eu também não. Sim ou não? Sim. Ah, melhorou. Promete amar, honrar, consolar e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto viver? Sim. Ouviram? Sim. Ah, melhorou. Dani, facilita as coisas aqui, Dani. Dani, você promete diante de Deus, dessas testemunhas, receber o Mateus como seu legítimo esposo para viver com ele? Sim. Ai, ai, ai. Sim. Eu acho que na próxima melhora. Promete amar, honrar, respeitar, ajudar e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Amém. Olha, esse pequeno metal tão bonito que vocês têm aí, a Bíblia diz que a aliança, ela não tem partidas, ela não tem emenda, você pode observar que ela está bem redondinha. É uma aliança e ela não tem fim. Eu gosto sempre de dizer que a aliança, ela tem um valor muito fundamental na Bíblia. Quando a primeira vez que o mundo acabou em água, aí depois Noé conversando com Deus, falou: Deus, não vai acabar mais em água esse mundo? Deus falou assim: não vai. Mas Deus conhecia o coração de Noé, Noé devia ter ficado na dúvida, será? Então Deus disse assim: olha, eu vou fazer um pacto com você, uma aliança. E o sinal da minha aliança, que nunca mais esse mundo será acabado em água, é que todas as vezes que você ver o arco-íris, a lembrança, é o sinal da minha aliança contigo e com a humanidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso é uma grande verdade. O Mateus vai precisar do microfone de novo, antes que ele se desmaie aqui, né? Muito bem, Mateus, visto que agora, como esposo, você é o cabeça, né, daí da Dani, quem está dando o seu nome e a quem está recebendo para cuidar e prover-lhe as necessidades. Então, esta aliança que você tem aí, para colocar no dedo da Dani, coloque no dedo da Dani como sinal de que está recebendo como esposa. Aí, Dani, da mesma forma, coloque a aliança no dedo do Mateus como sua esposa e ajudadora nesta nova caminhada. Agora eu quero que vocês virem para cá, fiquem juntinhos aqui. Pode olhar para mim aqui, isso. Todo mundo está vendo vocês do mesmo jeito, bom? Queridos, vocês vão usar essas alianças como um vínculo de reverência e fé profunda, completando ambos o círculo perfeito do dever que os torna uma só pessoa, como diz a palavra de Deus. Portanto, eu, como ministro do Evangelho, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, e diante destas testemunhas dos nossos irmãos em Cristo aqui na IBBN, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês. Ela perguntou se tem beijo. Tem beijo? Queridos, chega, tá bom. Queridos, eu quero pedir todos a se colocarem em pé. Quero pedir que toda a família de ambos
Os nubentes estejam aqui à frente, por favor. Cadê a família toda? Papai, mamãe, madrasta, todo mundo, tio, tia, todo mundo. Por favor, primo, todos que tiverem, venham aqui. Isso, olha aí, ó. Isso. Isaías, a família já está ficando grande, com mais 15 netos. Vai ficar bom, vai ficar bom. Eu quero pedir a todos aqui que estendam suas mãos. Nós queremos orar, agradecendo esse momento tão gostoso. E na sequência, eu vou pedir para que os irmãos cantem novamente essa música. E eu percebi que todo mundo conhece, então todo mundo vai cantar junto. Nós vamos louvar a Deus aí. Pode até dar um abracinho depois aí na esposa juntinho, não tem problema não, tá? Marido. Vamos orar então. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença com a gente aqui. E nós te agradecemos por este momento tão gostoso que o Senhor permitiu a nossa igreja compartilhar dessa alegria, Senhor, com o Mateus e a Dani do seu casamento, juntamente com todos os parentes aqui. Te louvamos, ó Deus, e te exaltamos. E pedimos as tuas ricas bênçãos sobre a vida do Mateus, suas ricas bênçãos sobre a vida da Dani. Abençoa-os, ó Deus, dá discernimento para que eles possam, Senhor, para a glória e honra do teu nome, Senhor, estar vivendo como marido e mulher, como uma só carne, para a glória e honra do seu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar esse hino juntos? Você pode ficar por aqui mesmo. Agora eu quero ver a igreja cantando, hein?
Amém. A igreja pode se assentar, fica só o casal comigo, os parentes podem se sentar. Agora, após a saída dos noivos, né, a igreja toda está convidada para uma recepção lá no salão de festas. Né? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E vocês podem, agora, pode falar. Não estava programado, mas enquanto eu orava, o Senhor tocou no meu coração, né, de agradecer a igreja e todos que estão aqui, sabe? Porque pastor melhor do que qualquer pessoa, bem provável que eu vá chorar, tá? Pastor melhor do que qualquer pessoa e todos os irmãos que caminharam com a gente durante esse tempo e com a minha chegada aqui na Igreja Batista Boas Novas, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque como o pastor Ismael costuma dizer, a Igreja Batista Boas Novas é uma igreja que cuida. E eu fui cuidado aqui nessa igreja, eu fui amado. Eu cheguei aqui totalmente dilacerado. Eu cheguei um dia aqui totalmente sem perspectiva de vida, logo após o falecimento do meu irmão. Eu cheguei com vários traumas, com vários machucados, e eu fui abraçado por cada irmão aqui. Fui abraçado pelo pastor Ismael, que eu falo que eu passei por várias igrejas, pastor Ismael. Passei por várias e várias igrejas. E eu nunca recebi um cuidado de um pastor, junto com a Cláudia, como eu recebi de vocês. Eu nunca fui tão amado como eu fui por vocês. Eu nunca fui tão cuidado como eu fui por vocês, pastor. Então eu quero honrar a sua vida também. Amém. Porque desde quando eu cheguei aqui, o pastor sempre me chamando de filhão. Filhão, e era isso que eu sentia, é isso que eu sinto. Como se eu fosse o seu filho. Eu Amém. também louvo a Deus pela vida da Cláudia, que sempre me amou, cuidou de mim mesmo, sempre me chamando de Mateuzinho. Eu louvo a vida de cada irmão que está aqui, dessa igreja maravilhosa que me abraçou, dessa igreja que abriu as portas para mim, de cada irmão que orou por mim. Eu louvo a Deus e um casal específico também que eu não canso de agradecer, que é o Diego e a Camila que estão aqui. Eu não canso de honrar a vida deles e de agradecer a vida deles, porque eles foram muito importantes na minha vida. Quando eu não tinha mais lugar para ir e quando nem mesmo os meus pais sabiam da depressão profunda que eu passava e dos pensamentos de suicídio, de várias vezes tentar tirar minha vida ou chegar perto disso, eles me abraçaram de uma forma que eu nunca tinha recebido antes. Todo fim de semana eles me levavam para casa deles. Todo fim de semana eles iam, me levavam até uma banquinha de cachorro-quente para comer um cachorro-quente, algo tão simples, mas que fez a diferença na minha vida. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que nós, como Igreja Batista Boas Novas, que a gente continue sendo, e todas as igrejas aqui representadas de outras pessoas que estão aqui, que nós, como corpo de Cristo, a gente continue amando e cuidando das pessoas, porque o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz agora. Amém. Deus que transforma vidas, Ele continua transformando vidas. A minha vida foi transformada. A Dani também, ela tem um testemunho lindíssimo de vida. Não sei se ela vai querer falar algo, mas o Senhor transformou a minha vida através dessa igreja. Então eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista Boas Novas, que é a minha casa, que é o lugar onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto amado. Então eu louvo a Deus, louvo a Deus, louvo a Deus por essa igreja. Amém? Amém. Não. Ok. É uma alegria muito grande, viu, gente? Vocês nos abençoaram com o casamento de vocês. Tá certo?